Pronto. Nessa aula aqui, ó, eu vou explicar para vocês, ó, passo a passo, tá? Como é que funciona a operação da divisão. Desde os seus elementos, né, os pequenos detalhes, até a questão do algoritmo, tá bom? Então, eu vou ensinar para você como que faz qualquer tipo de divisão sem usar calculadora, usando apenas a operação de multiplicar, tá bom? No caso, ó, você tem que considerar alguns pré-requisitos. Para essa aula aqui, para você entender 100%, o ideal seria que você soubesse somar, subtrair e multiplicar. Tudo mentalmente, sabe? Assim, tipo, pelo menos você tem que saber escrever uma tabuada bem feita, assim, tipo, sem errar, né? Escrever a tabuada de qualquer número que você quiser, tá? Aqui eu sugeri fazer a tabuada do 8, mas dependendo da divisão que aparecer, você vai precisar fazer, tipo, tabuada do 17, tabuada do 90, sei lá. A gente não tem controle em cima desse número que a gente vai dividir não, tá? Então, a primeira coisa que você tem que entender, definição da divisão. Uma divisão, gente, ó, a definição é que a divisão ela é a operação inversa da multiplicação, tá bom? Então, se eu te dou uma multiplicação, automaticamente você consegue raciocinar ao contrário, né? Falando em divisão, que é a operação inversa. O contrário também funciona, tá? Se eu te der uma divisão, você pode raciocinar como multiplicação para descobrir a resposta. Então, eu vou dar um exemplo aqui para você, ó. Essa multiplicação aqui, ó, 5 vezes 6. 5 vezes 6 dá 30, é uma multiplicação. Então, se eu quiser raciocinar ao contrário, eu digo assim, ó, 30 dividido por 5, ou 30 dividido por 6, tá? E como é que eu obtenho a resposta? É só raciocinar ao contrário. Se 5 vezes 6 dá 30, 30 dividido por 5 dá 6, beleza? Agora aqui, ó, se 30 dividido por 6, ó, se 5 vezes 6 dá 30, então 30 dividido por 6 dá 5, beleza? É só você entender que é o contrário. Símbolo gráfico da divisão. A divisão ela é representada usando esses símbolos aqui, ó. Símbolo do traço com 2 pontinhos, tá bom? 2 pontos e um traço. Só 2 pontos, tá? Lembrando que multiplicação é um pontinho. Na divisão a gente usa 2 pontos. A barra, né, ó. A barra aqui, ó, na diagonal, tipo diagonal, né? Em inglês esse símbolo aqui se chama slash, tá bom? Também representa divisão no teclado mesmo, ó. Dá uma olhadinha no seu teclado aí agora, ó. Procura esse símbolo aí que você encontra, tá bom? E esse aqui, ó, esse aqui se chama fração, tá? Isso aqui, esses quadradinhos são números, que eu escrevo um número em cima do outro usando essa barrinha horizontal, tá bom? Então, fração também significa divisão. Exemplo, 30 dividido para 5. Lembra quanto é que dá 30 dividido para 5? Olha como é que eu escrevo, ó. Esse símbolo aqui eu já interpreto como divisão. 30 dividido para 5, usando a barra, a fração, ó, 30 sobre 5, né? Você pode ler também 30 quintos, né? Também você pode ler desse jeito. Dá igual a 6. Elementos de uma divisão. Você precisa decorar esses nomezinhos, tá? Que são bem chatinhos, mas é importante você decorar. Numa divisão de dois números, ó, um número dividido por outro número, o primeiro número se chama dividendo, tá bom? Dividendo é o primeiro número. O segundo número se chama divisor, tá bom? É importante você decorar essa questão aqui do divisor, por quê? Porque toda vida que a gente for fazer uma divisão, é importante você saber a tabuada do divisor, tá bom? A tabuada de multiplicar do divisor. E quociente é o resultado, tá? Ó, lembrando que quociente você pode escrever com QU-O, né? Ó, quociente ou com C, tá? Porque a pronúncia tem que ser a pronúncia com C, tipo, quociente. Você não lê quociente, não. Você tem que ler quociente, tá bom? Escrevendo com QU. Se você escrever com C também não tem problema, só que não é comum escrever com C, tá? A maioria das pessoas escreve com QU, mas tem no dicionário. Interpretação da divisão. Para que serve dividir, gente? É uma operação tão importante que tanta gente tem dificuldade. Sério, muita gente tem dificuldade na divisão, gente. Eu não sei como, não sei porquê. É tão simples, será? Interpretação, gente, ó. Divisão básico é repartir. Você está dividindo coisas, né? Você tem uma quantidade e você vai dividir em porções menores. Agrupar, mesmo argumento. Se você tem uma quantidade imensa, você está separando em grupinhos, né? Você está agrupando. E medida. Medida é você saber, por exemplo, você tem um tamanho, aí você tem um outro tamanho menor, e você quer saber quantas vezes um cabe dentro do outro, tá? Raciocinando o contrário da multiplicação. Exemplos. Se eu tenho 8 fichas e eu quero separar em grupinhos de 2, né? Como é que você fazia lá no Fundamental 1? Você fazia assim, ó. Você pegava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você desenhava já separando em grupinhos de 2 em 2, ó.
Tá vendo? Ó, de 2 em 2, quantos grupinhos que forma? Você está agrupando em 4 grupos de 2 em 2. Por isso que dá 8, beleza? Agora aqui, por exemplo, ó, 20 bombons para distribuir entre 5 alunos, né? Se eu quero pegar 20 bombons e eu quero repartir entre meus 5 alunos, né? Eu vou dar 4 bombons para cada um. Por quê? Porque, ó, faça a multiplicação. 4 vezes 5 dá 20. Na tabuada do 5, 4 vezes 5 dá 20. Então, se eu tenho 20 bombons para repartir, né, entre os meus alunos, tem que ser 4 bombons para cada aluno, beleza? Então, aqui, gente, ó, 35 cadeiras, sendo que são 7 cadeiras em cada fileira. Ó, eu quero que você tenha bastante atenção aqui nessa palavrinha aqui, ó, cada, tá bom? Eu falo muito que essa palavrinha cada significa operação de multiplicar. Mas nesse caso aqui, ó, é essa multiplicação que eu quero descobrir. E se eu quero descobrir a multiplicação que dá 35, eu vou raciocinar com divisão, raciocinar com operação inversa. Então, nessa questão aqui, se eu quero saber quantas fileiras, né, com 7 cadeiras cada, para dar 35 cadeiras, eu divido. Então, eu faço 35 dividido por 7. 35 dividido por 7. Quanto é que dá 35 dividido por 7? Tabuada do 7 que dá 35, ó. 5, tá bom? Então, a dica que eu dou, isso aqui é muito importante, ó. Use a tabuada. Se você não souber a tabuada decorada, não tem problema, você arma ela, você escreve ela na hora, tá? Então aqui, por exemplo, ó, 56 dividido por 8, se você não lembrar da tabuada do 8 que dá 56, escreve ela na hora, ó. Começando pelo 8, aí faz 8 mais 8, 8 mais 8 é 16, aí 16 mais 8, 24, 24 mais 8, dá 32, conte nos dedos, ó, 32 mais 8, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Não, conte no dedo. Aí 40 mais 8, 48. 48 mais 8, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Pronto, eu vou parar aqui minha tabuada aqui no 56, porque é exatamente o número que eu quero dividir. 56 dividido por 8. Aí eu quero que você veja essa mágica aqui, ó. Eu estou escrevendo a tabuada, parei no 56. Onde é que eu parei? No 7. Tá vendo? É a resposta. Se eu quero 56 dividido por 8, olha só. 7. Beleza? Então a resposta é 7. Gente, ó, se você for dividir um número muito grande, que não tem como escrever a tabuada, né? Tipo, eu vou escrever a tabuada do 2 até dar 486. Não tem condições, né? Mas aí, ó, a dica que eu dou aqui, quando for um número assim, ó, você separar os dígitos, tá? Ó, por exemplo, aqui, ó, 486 dividido por 2, você pode dividir dígito por dígito. Nem sempre você consegue fazer assim, mas é uma dica muito boa. Tá, ó. Por exemplo, 4 dividido por 2, na tabuada do 2 que dá 4, é o próprio 2. 2 vezes 2 dá 4. Tabuada do 2 que dá 8 é 4. 4 vezes 2 dá 8. E a tabuada do 2 que dá 6 é o 3, ó. 3 vezes 2 dá 6, tá bom? Por que eu posso fazer esse tipo de argumento? Porque quando você escreve 486, você pode raciocinar ele separado, ó. Desse jeito aqui, ó. 486, tá? E fazer a divisão, ó, de cada um desses números. Se aqui eu tenho 3 números na soma, né? 3 parcelas, para dividir por 2, eu posso dividir cada um deles separadamente. 400 por 2 dá 200, 80 por 2 dá 40 e 6 por 2 dá 3. Aí basta somar, tá bom? Isso aqui que eu estou fazendo, gente, é para justificar que esse cálculo que eu fiz aqui está correto, tá bom? Isso aqui se chama propriedade distributiva, tá bom? Na próxima lousa eu vou explicar com mais calma essa propriedade, tá? Aí, para finalizar essa primeira parte, ó, 512 dividido para 4. No 512 dividido para 4, gente, você já não pode fazer isso que eu acabei de mostrar. Porque se você for dividir os dígitos, ó, não tem como buscar esses dígitos na tabuada do 4, tá? Então, nesse cálculo aqui de divisão, você é obrigado a usar o algoritmo, beleza? Então, no próximo quadro eu vou mostrar para vocês como que funciona o algoritmo e vou falar um pouco mais sobre essas propriedades, tá bom? Até já! Pronto, vamos continuar aqui agora, como eu prometi, vou falar sobre as propriedades da divisão, tá bom? Pessoal, ó, sobre as propriedades da divisão, assim, é muito estranho falar em divisão porque, tipo, diferente da multiplicação, que é uma operação fechada, né? Tipo, você tem uma operação que é comutativa, distributiva, igual a adição, sabe? É comutativa, distributiva, tem elemento neutro, elemento nulo. Aqui na divisão é um pouquinho complicado, porque quando você divide, você não consegue inverter os termos de uma divisão para obter a mesma resposta, porque aí fura a lógica da divisão.
Outra coisa, ela também não é associativa. Você não consegue, por exemplo, dividir de qualquer jeito. Você é obrigado a dividir da esquerda para a direita, a não ser que coloque parênteses na conta. Tá bom? Tipo, colocando parênteses para dar prioridade para a operação. Então aqui as únicas propriedades que são interessantes a gente falar é a propriedade do elemento neutro, tá? E lembrando que essa propriedade só faz sentido se for divisor igual a 1. Como assim divisor igual a 1? Quando você está dividindo por 1. Se você está dividindo por 1, né? Aí o resultado é igual a ele mesmo, beleza? Deixa eu dar um exemplo aqui para você, ó. 8 dividido para 1. Se você tem 8 bombons para dar para um aluno sorteado, né? Se você tem 8 para distribuir para apenas uma pessoa, essa pessoa vai receber tudo, né não? Então a lógica da divisão, ó, é que quando você está dividindo 8 por 1, né? Quando o divisor é 1, o resultado é o próprio dividendo, tá bom? É o próprio número. Então dividir por 1 é o mesmo que não fazer nada. Outra coisa, ó, essa propriedade aqui que eu comentei na outra lousa, é propriedade distributiva, tá? Essa propriedade ela só funciona se for distributiva à direita, tá bom? Como assim? Você tem, por exemplo, aqui uma soma ou uma subtração e essa soma está sendo dividida por 2, por exemplo, tá bom? Aí você distribui essa divisão para cada termo dentro do parênteses. Assim, ó, 30 dividido por 2 e 6 dividido por 2. Vamos tentar fazer assim, ó, de cabeça. Quanto é que dá 30 dividido por 2? 30 dividido por 2 dá 15. E 6 dividido por 2? Tabuada, né? A metade de 6, ó, dá 3. É só somar, tá bom? 15 mais 3 dá 18. É a nossa resposta. Beleza? Então isso aí, ó, é a propriedade distributiva à direita, tá bom? Quando você está dividindo, ó, a divisão aparece à direita do parênteses. Se a divisão aparece à esquerda, já é diferente a conta. Casos particulares. Quando o dividendo é igual ao divisor. Quando você tem uma quantidade de bombons para dar para a mesma quantidade de alunos, né? Se é a mesma quantidade de bombons de alunos. Tá bom? Exemplo aqui, ó. Se eu tenho 5 bombons e eu quero dividir entre 5 alunos, infelizmente eu vou ser obrigado a dar um para cada aluno, né? Um bombom para cada aluno, tá? Então sempre que você tiver o dividendo igual ao divisor, a resposta vai ser o elemento neutro, tá bom? 1. Número dividido por ele mesmo dá 1. Segundo caso particular. E se o dividendo for 0? Se você não tem nenhum bombom para dar para os seus alunos, tá bom? Exemplo aqui, 0 dividido para 7. Se eu não tenho nenhum bombom para dar para os meus alunos, né? Então cada aluno, infelizmente, vai receber nenhum bombom, né? Se eu não tenho nenhum bombom para dar para eles, então cada aluno recebe nada. Eu não tenho nada, beleza? Então, se o dividendo é 0, o quociente vai dar 0, tá bom? Então, 0 dividido para qualquer número dá sempre 0. E se o divisor for 0, tá? E divisão por 0? E se eu tenho, por exemplo, 7 bombons e nenhum aluno para distribuir esses bombons? Pessoal, ó, eu quero que você entenda aqui a lógica por trás desse problema. Se eu tenho 7 bombons e eu não tenho nenhum aluno para fazer a divisão, não faz sentido eu chegar para você e perguntar: ah, então quantos bombons cada aluno recebe? Não faz sentido. De novo, ó, se eu tenho 7 bombons, tá bom? E eu não tenho nenhum aluno, como que eu pergunto quantos bombons cada aluno recebe se eu não tenho nenhum aluno? Não faz sentido, tá bom? Isso aqui é uma divisão impossível. Beleza? Deixa eu escrever aqui de azul. Isso aqui é uma divisão impossível. Tá bom? Dividir por 0 não faz sentido, tá bom? Eu quero que você decore aqui, ó. Divisão por 0 é uma divisão impossível ou imprópria, tá? Então, onde tem divisor igual a 0, o quociente ele é impossível. Impossível. Beleza? Agora, ó, pelo algoritmo, eu quero que você argumente isso aqui, ó. Eu quero que você entenda isso aqui a partir do algoritmo, tá bom? O que é o algoritmo? Algoritmo é a fórmula que eu uso para fazer uma divisão com cálculo na mão, sem usar calculadora. Então aqui eu tenho um dividendo, tá? Eu vou escrever o dividendo, a letra D maiúscula, tá? Tem gente que pensa que é um 29, mas é a letra D maiúscula, meu D é feio. Então, ó, eu tenho aqui a letra D maiúscula e aqui eu tenho o divisor, tá? O divisor sempre eu vou escrever aqui, ó, dentro desse meio retângulo, né? Isso aqui a gente chama de chave. Então isso aqui é um retângulo, tipo um retângulo, né? Metade de um retângulo. Coloco o divisor lá dentro. O resultado ele vai aparecendo, ó, gradualmente aqui embaixo do divisor. A gente chama ele de quociente, tá bom? E o resto da divisão, a gente espera que o resto seja 0 para a divisão ser exata, tá? Mas pode acontecer também do resto não ser 0. A gente vai ter uma aula só para comentar sobre divisão não exata.
Então, bora tentar fazer essas 3 divisões aqui usando o algoritmo, tá? Como é que eu armo? Eu vou pegar aqui o 512, vou escrever o 4 dentro dessa chave, tá bom? Desse jeito aqui, beleza. Então, para fazer essa divisão aqui, eu preciso da tabuada do 4, da tabuada de multiplicar do 4. Então, deixa eu escrever essa tabuada aqui, ó, bem rapidão aqui, ó. 4 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu só preciso até o 9, tá? Se você quiser fazer até a linha 10, só para verificar se está certo, pode fazer. Eu vou fazer aqui a tabuada toda, mas na hora que você estiver calculando, você não é obrigado não, tá? Então bora lá. 4 vezes 1 dá 4, vezes 2 dá 8, vezes 3 dá 12, vezes 4 dá 16, vezes 5 dá 20, 24, né? Aí mais 4 dá 28, mais 4 dá 32, 32 mais 4 dá 36. Pronto. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou usar aquele mesmo princípio que eu disse no outro quadro, de quebrar o número, quebrar os dígitos do número, tá? Só que eu vou quebrar somente o primeiro dígito, tá? Aí o que eu faço com esse primeiro dígito? Eu busco a resposta na tabuada do número que seja mais próximo do que esse dígito que eu separei, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vai na tabuada do 4 e procura um número mais próximo de 5 que seja menor, tá bom? Então na tabuada do 4, o mais próximo de 5 é esse aqui, ó. É o próprio 4, tá bom? Por quê? Os outros é maior do que 5. Eu quero que seja menor do que 5, tá? Então aqui eu pego o próprio 4. O que eu faço com esse primeiro número, ó? Deixa eu circular de azul para você ver, ó. Esse 4 eu escrevo embaixo do 5 subtraindo, tá bom? E esse 1 aqui, ó, que é igual a 4 na tabuada, eu escrevo embaixo do divisor. Ele já faz parte da resposta. Então, ó, recapitulando. O 4 eu escrevo embaixo do dígito que eu separei para subtrair. E o 1 eu escrevo embaixo do divisor, que já faz parte da resposta. Aí você guarda o 1, tá bom? Subtrai aqui, dá quanto? 5 menos 4 dá 1. Pronto. Agora vem o processo da divisão, tá bom? O processo do algoritmo. Quando eu peguei o primeiro dígito e eu fiz essa subtração, o resultado eu tenho que juntar com os próximos dígitos. Então, ó, o que eu vou fazer? Para ficar um cálculo organizado, eu vou pegar o próximo dígito do lado do 5, que é o 1, e eu vou escrever ele embaixo do meu resultado da subtração aqui, ó. Esse 1 que está aqui em cima, eu escrevo do lado do outro 1. Aí forma um número. É o número 11, tá bom? Então, ó, eu quero que você entenda esse processo aqui, tá? Eu vou dividir dígito por dígito e conforme eu for dividindo, eu vou descendo os dígitos, tá? Primeira regra, eu só posso descer um dígito por vez, tá bom? Eu não posso descer 2 dígitos de uma vez não, tá? A não ser que eu faça outra coisa, que é uma regra mais avançada. Então, continuando aqui, desce o 1, formou o 11. Vai na tabuada do 4 e procura o mais próximo de 11. O mais próximo de 11 é o 12, mas eu não vou escolher o 12 não, porque eu quero que seja menor. Então, eu vou ser obrigado a escolher o 8, tá bom? Então, preste atenção. Esse 8 aqui que eu vou circular de azul, eu vou escrever embaixo do 11. E o 2 aqui, ó, do lado do 8, eu escrevo embaixo do 4, tá? Desse jeito aqui, ó. Esse 8 eu escrevo embaixo do 11 para subtrair. E esse 2 eu escrevo embaixo do 4. Desse jeito aqui, tá bom? Repara que o quociente já está se formando, né? A nossa resposta já está se formando gradualmente. De novo, o 8 eu escrevi embaixo do 11. E do lado aqui do 8 é um 2, eu escrevo aqui embaixo do divisor. Subtrair, ó. Conte ao contrário, né? Conte nos dedos. 8 para 11. 8, 9, 10, 11. A resposta dá 3, que eu vou escrever aqui embaixo, beleza? Agora o que eu faço? Eu pego o 2 lá de cima, ó, e escrevo embaixo ao lado do 3, formando esse número aqui, ó, 32, tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 2, vou descer aqui e escrever do lado do 32, do lado do 3, que formou o número 32. E para encerrar nossa conta, é só ir na tabuada e procurar o 32, tá bom? Procurar na tabuada do 4 o número 32. Você acha facinho, ó. Aqui, ó, bem aqui, ó. Tabuada do 4 que dá 32 é o 8. Como é que eu escrevo? Esse 32 que eu vou circular de azul, eu vou escrever embaixo daquele outro 32 para subtrair. Esse 32 eu escrevo aqui, ó, para subtrair. E esse 8 eu vou escrever embaixo do 4, beleza? Desse jeito aqui, ó. 8 embaixo do 4. Subtraindo aqui eu obtenho 0, que é o resto da divisão. Logo, a divisão é exata. E aqui embaixo do 4 formou um número.
128. Esse aqui é o quociente, também conhecido como resultado. Então, o resultado dessa divisão aqui deu 128, beleza? É uma divisão bem maior, né? Bem mais complexa, porque eu precisei usar o algoritmo. E esse algoritmo, ele é cheio de regrinhas, tá? Então, eu expliquei para vocês até agora essas regras de descer o número, de separar os dígitos, tá bom? Bora fazer mais outro exemplo para ver se vocês entenderam. Deixa eu pegar aqui o apagador. Eu vou apagar no papel mesmo, tá? Vou apagar aqui, tá bom? Se você ainda não copiou, copia aí, dá uma pausa no vídeo. Apaguei. Beleza? Pronto, gente, ó. Ainda tá aqui a tabuada do 4. Eu vou só apagar aqui essas listrazinhas de azul, né? Pra não atrapalhar. Agora eu vou fazer a outra divisão, né? Que é isso aqui, ó. 924 dividido para 4. Vamos lá, ver se você acompanha, ó. 924 dividido para 4. Como é que faz? Quebra o primeiro dígito, o 9, ó. Separa o 9 do resto do número. Vai na tabuada do 4 e procura o mais próximo do 9. O mais próximo do 9, de novo, é o 8, tá bom? Aí o que eu faço? Eu pego o 8, escrevo embaixo do 9 para subtrair. E do lado do 8 aqui na tabuada, ó, não tem um 2? Esse 2 eu escrevo embaixo do 4, tá bom? Então, de novo, o 8 eu escrevo embaixo do número que eu vou subtrair. E o 2 eu escrevo embaixo do 4, que é o quociente. Subtraindo aqui dá 1. Agora o que eu faço? Eu pego o próximo dígito. Do lado do 9 não 2. Esse 2 aqui vai descer para o lado do 1, formando um número 12, tá bom? Pessoal, a dica para você, sempre escreva essa setinha aqui, tá? Ó, vocês reparam que eu escrevi essa setinha de preto? A dica que eu dou é você escrever sempre essa setinha para você não perder o controle em cima dos dígitos que estão descendo, né? A regra manda eu descer um dígito por vez. Então bora lá, vai na tabuada do 4 e procura mais próximo de 12. No caso, na tabuada do 4 tem exatamente o 12, tá bom? Aí do lado aqui tá meio apagado, deixa eu escrever de novo, ó. Do lado do 12 é o 3, tá? Tabuada do 4 que dá 12 é o 3. Então o que eu faço? Eu pego o 12, escrevo aqui embaixo para subtrair, e o 3 eu escrevo embaixo do 4. Desse jeito aqui, ó, tá bom? Aí do lado do 2, ó, já tá formando um número, beleza? Subtraindo aqui dá 0, tá? Agora pega o próximo dígito aqui, ó, desce pro lado do 0. Formou o número 04. 04 eu vou interpretar como só 4, tá bom? Porque 0 à esquerda não conta. Vai na tabuada do 4 e procura o próprio 4. 1, né? Aqui, ó. Tabuada do 4 que dá 4 é o próprio 1. Então eu vou escrever o 4 aqui subtraindo e o 1 eu vou escrever embaixo do 4. Essa subtração dá 0, logo a divisão é exata. E aqui o número formado é o 231. Então aqui o resultado deu 231. Beleza? Pronto, gente, ó, essa próxima divisão aqui, eu vou deixar para fazer no próximo quadro, porque eu preciso da tabuada do 7, tá? E a tabuada do 7 ela é um pouquinho mais complicada, eu vou precisar de mais espaço, tá? Mas até aqui, ó, qualquer dúvida que você tiver, pode postar nos comentários, tá? Pode me procurar depois que eu respondo. Pronto, é desse jeito que você faz. Até já. Pronto, gente, vamos encerrar a nossa aula com essas divisões aqui, usando regras mais avançadas, tá bom? Eu quero que você preste bastante atenção nesses passos aqui, porque eu vou explicar para vocês, ó, detalhadamente como que faz cada divisão, né, com essas regras extras, né, regras mais complicadas, tá? Então vamos começar a leitura pelo item C, que eu deixei do outro quadro, tá? Bora armar, mas antes de armar, ó, repara que eu preciso da tabuada do 7, tá? Então deixa eu escrever a tabuada do 7 aqui bem grandona para você ver. Ó, 7 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, tá bom? Tabuada do 7 é só você fazer, ó, 7 mais 7 várias vezes, tá? Então, 7, escreve o 7, é 7 mais 7, 14. 14 mais 7 dá 21. 21 mais 7, bem facinho, ó, dá 28. Aí 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 35, aí 35. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. 42, aí 49, né? Bem facinho. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. 56, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. Pronto. Escrevi aqui a tabuada do 7 todinho, tá? Agora bora armar aquela conta lá. Como é que a gente arma? Você vai armar assim, ó. Escreve o 2604, faz a chave e escreve o 7, tá bom? Pronto. Primeiro passo é separar os dígitos. Só que essa conta aqui, ó, tem um pequeno problema, que se você separar o primeiro dígito, ó, não dá para dividir por 7, porque a tabuada do 7, ó, ela começa a partir do 7. Então aqui o obrigatório
é obrigatório você quebrar os dois primeiros dígitos, tá bom? Então, ó, para você conseguir começar essa divisão, você tem que separar os dois primeiros dígitos do resto dos dígitos, tá? Isso é obrigatório. Isso é de graça também. Você pode fazer tranquilamente, sem custo nenhum. Beleza, agora vai na tabuada do 7 e procura o número mais próximo do 26. O mais próximo do 26 é o 28, né? Só que ele é maior. Eu não quero que seja maior, eu quero que seja menor. Então eu vou escolher o 21. Então vamos ver se você entender esse passo aqui, ó. Você vai pegar esse 21, escrever embaixo do 26. Do lado do 21 é um 3. Esse 3 você escreve embaixo do 7. Desse jeito aqui, gente, ó. 21 embaixo do 26 e o 3 embaixo do 7. Agora pode subtrair. 26 menos 21 dá 5. Desce o 0. Tá bom? Desce um dígito, que é o 0. Beleza? Formou o 50. Mais próximo do 50, quem é? É o 49. Beleza? Então você vai fazer assim, ó. Escreve o 49 embaixo do 50 e o 7 embaixo do 7, do lado do 3, tá bom? Desse jeito aqui, ó. 49 aqui subtraindo 50 e o 7 embaixo do 7, do lado do 3. Agora é só subtrair, ó. 50 menos 49 dá 1, né? Conte aí, ó. 49, 50. 1. Beleza. Aí você vai pegar o 4 lá de cima, ó. Puxa a setinha e escreve ele embaixo do 1, formando o número 14. Tabuada do 7 que dá 14, olha só que facinho, né? É o 2. O que eu faço? Pego o 14 e escrevo aqui, e o 2 eu escrevo aqui. Então vai ficar assim, ó. 14 menos 14, que dá 0, e o 2 aqui embaixo do 7, formando o número que é a nossa resposta. 372, tá bom? 372. Agora bora para a próxima divisão. Próxima divisão eu vou escrever aqui embaixo, tá? 5.621. 5.621 dividido para 7. Mesmo começo. Eu vou começar quebrando os dois primeiros dígitos, separando os dois primeiros dígitos. Tabuada do 7 que dá 56, o mais próximo. Ó, gente, aqui no caso não deu mais próximo não, deu exato. Tá bom? 56 tem na tabuada do 7, bem direitinho, ó. 56 é o 8, tá bom? Então o que eu faço? Eu pego o 56, eu escrevo aqui, subtraindo, e o 8 eu escrevo aqui, tá bom? Subtraindo aqui dá 0, gente, ó. Aí o que eu faço? Eu puxo o 2 lá de cima, o próximo dígito, né? E escrevo aqui embaixo ao lado do 0, tá bom? Só que aí vem a primeira regra avançada. Presta atenção. Se eu descer o próximo dígito, ó, formou o número, que é o 002. Como o 0 à esquerda não conta, o número que está formado aqui é o próprio 2. Só que não tem 2 mais próximo na tabuada. Infelizmente aqui, eu sou obrigado a descer outro dígito, tá bom? Então olha para a setinha, ó. A primeira setinha significa que eu desci o 2 e a segunda setinha significa que eu desci o 1, tá bom? Quando você desce o dígito e não dá para dividir, você tem que descer mais um dígito, tá? Isso é uma regra avançada. Pessoal, ó, regra, sempre que você desce 2 dígitos, você é obrigado a colocar um 0 no quociente, tá bom? Essa é uma regra muito complexa, muita gente se esquece disso aqui, tá bom? Por que eu coloquei um 0 de azul aqui no quociente? Porque eu desci 2 dígitos na hora que eu estava fazendo a divisão, tá bom? Lembrando que aqui eu desci 2 dígitos de uma vez só, tá bom? A regra manda que eu só posso descer um por vez. Se eu desço 2 números, 2 dígitos, eu coloco um 0 no quociente, tá bom? Isso vale para mais dígitos, tá? Depois eu mostro um exemplo. Então bora lá, ó. 21 na tabuada do 7, ó, é 3. Tá? Então o que eu faço? Eu escrevo 21 aqui subtraindo e aqui eu escrevo o 3, tá bom? Aí acaba a conta, ó. Resultado deu 0 aqui e a resposta deu 803. Então, 803 a resposta. Eu já vi tanta resposta errada aqui, ó. A pessoa fez o cálculo bem direitinho, mas esqueceu de colocar o 0 no meio aqui, ó. Entre o 8 e o 3, aí deu 83, tá? Então, lembre-se dessa regra aqui, isso aqui é muito importante você saber. Próxima divisão. Nessa divisão aqui, gente, eu vou precisar da tabuada do 95, tá? Então deixa eu fazer aqui essa tabuada aqui bem rapidão. 95 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Tá bom? Para fazer uma tabuada de um número muito grande, gente, é só você somar. Começa pelo 95, aí faz 95 mais 95. 5 mais 5 dá 10, vai 1, dá 190. 190, aí mais 95. 5 dá 1, 8, vai 1. 285. 285. Mais 95. 5 mais 5 dá 10, vai 1. Fica 8, 18, né?
380. 380 mais 95, desce o 5, aí fica 7, 17 vai 1, 475. 475, deixa eu escrever aqui em cima. 475 mais 95, dá 10 vai 1, 7 vai 1, 5. 570. 570 mais 95, tem que escrever a tabuada todinha, hein? 665. 665 mais 95, 5 mais 5 dá 10 vai 1, fica 6 vai 1, 7. 760. 760 mais 95, 5, fica 5 vai 1, fica 8. 855. Só para ter certeza, né? Ver se eu acertei esses cálculos aqui todinho. Deixa eu fazer a décima linha. 855 mais 95, para ver se dá 950, né? 855 mais 95. Tem que dar 950. Vamos lá. 5 mais 5 dá 10 vai 1. 5 dá 1, dá 15 vai 1. Acertei. Beleza? Deu 950, então essa tabuada tá correta. Usando a tabuada correta, bora fazer a divisão, tá bom? Então deixa eu apagar tudo que está aqui escrito aqui em cima, tá bom? Pega aqui o papelzinho. Beleza, apaguei. Agora bora armar aquela divisão bem grandona aqui, tá? Ó, usando a tabuada do 95. Se eu estou dividindo por 95, eu preciso da tabuada do 95, tá, gente? Sempre que você for fazer uma divisão, você precisa da tabuada do divisor. Pronto. Escrevi com 95, agora bora quebrar o número, né? Separar os dígitos. Né? Eu não posso separar o 7, porque a tabuada começa a partir do 95. Tá? Não posso separar o 76, porque mesmo motivo. Então bora separar aqui 760, beleza? Então a primeira divisão que a gente vai fazer é 760. Que para nossa sorte, ó, tem na tabuada igualzinho, tá? Então o que eu faço? Eu pego esse número aqui da tabuada e escrevo aqui subtraindo. Beleza? E do lado aqui não, 8. Então eu escrevo 8 aqui como resposta. Tá bom? Subtrai aqui dá quanto? Dá 0. 760 menos 760. Então bora descer um dígito, tá bom? Lembrando que eu só posso descer um dígito por vez. Ó, desci o 8, não dá para dividir por 95. Eu sou obrigado a descer mais um dígito. E se eu preciso descer 2 dígitos, o que eu faço? Eu coloco um 0 aqui no meio, tá bom? Um 0 aqui no quociente, ó. Beleza? Um 0 aí do lado do 8. Só que 85 ainda não dá para dividir por 95, porque 85 é menor. Então eu vou descer mais um dígito. Tive que descer 3 dígitos. Né? O que eu faço? Coloco mais um 0. Tá bom? No caso aqui, gente, eu coloquei 2 zeros. 2 zeros no quociente porque eu desci 3 dígitos. Eu desci 3 dígitos, coloca 2 zeros. Se eu precisasse descer 4 dígitos, eu colocaria 3 zeros. Né? 5 dígitos, 4 zeros e assim por diante. Tá bom? Beleza, descendo aqui os 3 dígitos, olha o número que forma, ó, 855. Tá vendo como a tabuada é importante? Eu não precisei nem quebrar minha cabeça com essa divisão não, ó. Deu igualzinho aqui. Eu vou escrever 855 aqui para subtrair, 55 aqui para subtrair, e aqui embaixo do 95 eu vou escrever o 9. Beleza? Desse jeito aí, ó, 8.009. Já sei que essa subtração dá 0, vou escrever logo a resposta, ó, 8.009. Show de bola, né? Tranquilo demais, gente, isso aqui. Agora, ó, uma divisão bem grandona eu consegui fazer sem quebrar muita cabeça, ó. Só a tabuada, né, que me deu trabalho, que eu fiz um monte de soma, né? Mas aí você repara que eu estou somando para poder fazer uma tabuada de multiplicar para poder fazer uma divisão. Então, divisão não é difícil. Vamos ver se a gente consegue sem fazer a tabuada, tá? Usando só a tabuada memorizada. Vamos lá. Quanto é que dá 3.600? Ah, isso aqui é uma regra avançada. Bem fácil essa regra, gente, ó. 36.000 dividido para 9, tá bom? De novo, separa os dígitos. Eu vou separar aqui, ó, o dígito 36. Vai na tabuada do 9 e procura o 36, porque tem igual. Qual é o número que vezes 9 dá 36? 4. Pode ir lá. Na linha 4 da tabuada do 9 tem o 36, que se eu escrever aqui, ó, subtraio, dá 0. Beleza? Então, gente, ó, repara aqui, ó, deixa eu apagar aqui o parênteses, só para explicar melhor. Na tabuada do 9, 4 vezes 9 dá 36, a conta acaba aqui, sabia? Por que a conta acaba aqui? Eu não posso descer o dígito 0, ó, porque não tem mais como dividir por 9 não. Esses dígitos zeros aqui, ele não pode descer para o lado do 0. Se forem todos dígitos zeros, aqui a regra que a gente usa é a regra do 0 em excesso, tá bom? Então sempre que você tiver uma divisão com zeros em excesso, zeros à direita no final do número, né? Quando acabar a divisão, quando você chegar na divisão, na subtração dando 0, todos os zeros restantes, eles vão para o quociente, tá bom? Então, sei que eu tenho 3 zeros que sobrou, esses 3 zeros eu escrevo do lado do
4. Aí a resposta ficou 4.000. Beleza? Último exemplo. Último exemplo eu vou fazer aqui, tá? Deixa eu apagar. Então vamos pagar no papel mesmo. Ó, o número bem grandão aí, ó. 420.000 dividido para 5, tá bom? Quebra os números. Vou separar aqui o dígito, o dígito 42, né? Ó, o 4 e o 2, 42. Tabuada do 5, que dá mais próximo de 42. Se eu não me engano é o 40, que é a linha 8, né? A oitava linha, 8 vezes 5 dá 40. Então, ó, na oitava linha da tabuada do 5, eu tenho 40. É só subtrair, beleza? Subtraindo aqui dá quanto? 42 menos 40 dá 2. Agora faz o quê? Desce um dígito. Desce o dígito 0, tá bom? Ah, mas esse 0 não vem pra cá, não? Não, porque não deu 0 a subtração ainda. Os zeros só vão pro quociente quando a subtração dá 0, tá bom? Então esse 0 tem que descer pra cá. E eu desço só um por vez. Eu não posso descer vários de uma vez não, viu? Então pronto. Agora eu faço, ó, na tabuada do 5 que dá 20. Qual é a linha da tabuada do 5 que dá 20? A quarta linha. 4 vezes 5 dá 20. Que quando eu subtraio, ó, dá 0. Agora sim, esses zeros que sobraram eu não posso descer não. Esses 3 zeros que sobraram aqui, eles vão pro quociente. Então a resposta fica 84.000. 84.000, beleza? Então, gente, ó, a gente vai dar uma pausa aqui nessa operação de divisão, tá bom? Porque eu não quero aprofundar na divisão não exata nessa aula não, tá? Vou deixar para uma próxima aula, tá? Para hoje eu só quero mesmo que você pegue esses detalhes avançados, né? De zeros em excesso que vão pro quociente, de descer 2 dígitos, colocar um 0 no quociente, tá bom? Então essas regras aí que são avançadas, eu preciso que você domine, tá bom? Dica que eu dou pra você, inventa uma divisão aí, fazendo qualquer multiplicação na calculadora, procure desfazer essa divisão na mão, tá? E depois verifica se você acertou. Tipo assim, ó, deixa eu apagar aqui pra você entender. Vai na calculadora e inventa qualquer multiplicação que você quiser. Tipo 23 vezes 8. Vai na calculadora, faz 23 vezes 8. Você vai obter um número bem grandão, né? Aí você escreve esse número e divide por 8. E esquece a calculadora. Faz a tabuada do 8, vai dividindo, tá bom? Tenta repetir esse procedimento que eu ensinei pra você praticar, tá? Com várias divisões. Beleza? A gente vai encerrar nossa aula com isso. Até a próxima, tá, gente? Muito obrigado. Tchau.